de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Antes que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, hoje o Evangelho nos fala sobre a perseguição que nós, enquanto cristãos, sofreremos. E justamente sofreremos porque somos cristãos. Jesus diz aqui de forma muito clara de que nós seremos perseguidos, odiados, mortos por causa do seu nome. Não é novidade para ninguém que Satanás, o capeta, o cão dos infernos, odeia nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto é que quando o verbo se faz carne, Jesus, ainda menino, precisa ficar fugindo de um lado e para o outro, porque o capeta instigou o bendito do Herodes a querer matar o rei dos judeus que tinha nascido. E mesmo depois, ao longo da sua vida pública, a palavra está cheia de situações onde se diz que os líderes religiosos daquela época tentaram prender Jesus, tentaram prejudicá-lo ou matá-lo. E até quando o inimigo achou que teria tido uma vitória sobre Jesus, quando conseguiu que o prendessem, que o torturassem, que o crucificassem, que o matassem dessa forma bárbara, ele se deu mal. O tiro saiu pela culatra, porque com a sua morte, Jesus destruiu a morte, destruiu o poder de Satanás sobre nós, destruiu o poder do pecado sobre as nossas vidas. E Jesus, depois que se entregou por amor a nós, a palavra diz que ele ressuscitou e subiu ao céu. Mas o cão é o cão mesmo, ele não larga o osso. Mesmo sendo vencido, ele não deixou de odiar a Jesus Cristo. E uma vez que ele já não pode mais prejudicá-lo pessoalmente, fisicamente, o que ele faz? Ele tenta de algum modo machucar os membros do corpo de Cristo, que somos nós, eu e você. Não é isso que aconteceu lá com Saulo, quando ele, cheio de ódio, com fogo nas ventas, perseguia os cristãos, e um dia a caminho de Damasco, ele tem um encontro pessoal com Jesus, e o que ele escuta? Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque perseguindo os cristãos, os membros do corpo de Cristo, Saulo estava perseguindo a Jesus Cristo. Satanás, para que de alguma maneira ele possa prejudicar a Jesus, a quem ele tanto odeia, ele vem atrás de mim e ele vem atrás de você. Mas isso também não é uma novidade, isso acontece desde que a igreja começou a existir. Naquela época, ser cristão era estar pronto para o martírio, para a perseguição. Se você fosse um judeu
que tinha se convertido ao cristianismo, você seria acusado de heresia e perseguido pelas autoridades religiosas do templo. Mas se também você não fosse judeu e fosse cristão, espalhado ali pelo império, você seria perseguido por Roma, porque você não estaria ali adorando os seus deuses, seria acusado de proselitismo e de tantas outras coisas ruins. Chegou um momento em que os cristãos foram acusados como os responsáveis por todas as desgraças que o Império Romano sofria. Dava alguma coisa errada, a culpa era de quem? Do bendito cristão. E para eles persuadirem os cristãos a renunciarem à sua fé, primeiro eles ameaçavam. Depois, quando não resolvia, eles confiscavam os seus bens. Se não resolvia, eles passavam para a tortura. E se ainda assim não mudassem de opinião, esses homens e mulheres eram mortos. E assim foram com milhares e milhares e milhares de cristãos, que eram lançados às feras no Coliseu, que foram decapitados. Tantos serviram como postes para iluminar as noites das ruas de Roma, porque eram pendurados e incendiados. E o que esses grandes queriam com isso? Que pela dor, os cristãos deixassem de ser cristãos. Instinto de sobrevivência. Quando dói, a gente sai correndo, né? A gente muda de ideia, a gente faz o que for preciso para parar de sofrer. Ninguém gosta de sofrer. E eles achavam que com isso conseguiriam convencer os cristãos a renunciarem à sua fé, e também dariam uma lição de moral para aqueles que estivessem pensando em se converter. Olha lá, é isso que você quer? Se você se converter, se prepara, porque você pode sofrer alguma coisa muito parecida com essa. E assim o tempo caminhou um pouquinho mais. Veio depois a paz com Constantino, que disse que o cristianismo não mais poderia ser perseguido, e depois de pouco tempo ele se tornou a religião oficial do império. Mas engana-se aqueles que acreditavam que com isso as perseguições terminariam. Não terminou. Por quê? Porque Satanás não deixou de odiar a Jesus Cristo. E ao longo da sua história, a igreja apanhou de todos os lados. Ora pelos bárbaros, ora pelos muçulmanos, ora pelos liberais, ora pela maçonaria e as seitas secretas, ora pelos comunistas, pelos socialistas. Mas em algum momento, onde estava a igreja, onde estavam os filhos da igreja, sofrendo a perseguição por causa do nome de Jesus. E ainda hoje a situação é alarmante. Para vocês terem ideia, segundo algumas ONGs especializadas, no último ano, mais ou menos 420 milhões de cristãos sofreram de alguma forma uma vexação, uma perseguição indireta ou direta, porque eram cristãos. Em 2020, 4.277 cristãos foram presos por causa do nome de Jesus. Vocês sabem que na China, na Coreia do Norte, muitos cristãos vão parar justamente nesses lugares, porque são fiéis a Jesus Cristo. 4.761 cristãos não apenas foram detidos, mas foram mortos por causa da sua fé. Isso representa mais ou menos um cristão a cada 6 na África e 2 cristãos a cada 5 na Ásia. Só na China, em 2020, 3.088 igrejas foram atacadas. E esses números são números aproximados, porque muitos desses casos não são oficializados. As pessoas têm até medo de denunciar, porque se falarem alguma coisa,
podem ser ainda mais duramente penalizadas. E a grande mídia, diante de uma barbaridade dessa, se cala. A gente não vê reportagens como essa no Globo Repórter, ou no Fantástico, ou no Jornal Nacional, vê? Mas não é porque nós não vemos que isso não deixa de acontecer. É preciso que nós nos atentemos a isso, porque se nós não lembramos, nós não nos sensibilizamos. Se a gente não se sensibiliza, nós deixamos de rezar por esses irmãos. Se nós não rezamos por eles, nós os desamparamos. E são membros do nosso corpo, são membros do corpo de Cristo, são irmãos nossos na fé. E ainda que nós não possamos ir lá para fazer alguma coisa, com os nossos joelhos dobrados, nós podemos, através das nossas orações, aliviar os seus sofrimentos e pedir a Deus a graça do fortalecimento espiritual para cada um deles. E enquanto estamos aqui, nós podemos arregaçar as mangas e lutar para que a nossa liberdade seja preservada. E o mais incrível é que os perseguidores ainda não aprenderam a lição. Tertuliano dizia que o sangue dos mártires era como que semente para o nascimento de novos cristãos. A gente é que nem massa de pão. Quanto mais bate, mais cresce. Se nós estamos aqui hoje, meu irmão e minha irmã, você pode ainda não ter se dado conta, mas é porque alguém lá atrás teve a coragem de dar o seu sangue para que a fé continuasse a ser propagada. Porque se houvessem uma geração de desertores no passado, o cristianismo teria sido apagado do mapa. Mas se mesmo perseguidos, mesmo apanhando, mesmo mortos, se permaneceram fiéis, é por isso que nós podemos hoje nos chamar de cristãos. E as próximas gerações, será que acreditarão? Será que haverão ainda irmãos que terão a coragem de, se preciso for, perder tudo para não perder Jesus? Com esses mártires nós também aprendemos aquilo que Jesus diz no Evangelho, que as perseguições, as dores, os sofrimentos, as torturas, as enfermidades não são simplesmente uma desgraça, mas muitas vezes são oportunidades. Repete comigo, oportunidades. Para que nós possamos testemunhar a nossa fé. Queria que hoje você saísse daqui com isso, guarde no seu coração. Nem sempre as coisas ruins são só ruins. Se Deus permite que elas nos alcancem, é porque Ele sabe que elas também são o quê? Oportunidades. Para que nós possamos crescer, purificar o nosso coração, amadurecer, para que nós possamos testemunhar a nossa fé. Hoje nós celebramos a memória de Santo André vietnamita, que com mais 117 irmãos, não só religiosos, muitos desses leigos como vocês, foram perseguidos e mortos por causa da sua fé. E a história diz que Santo André foi preso uma vez, mas os cristãos da sua paróquia fizeram uma coleta, conseguiram arrecadar uma soma bem gorda e pagaram pela sua libertação. André não parou de ser cristão, de ser padre, de evangelizar, e o que aconteceu? Foi preso uma segunda vez. E o que os cristãos fizeram, mesmo muito pobres? Arrecadaram uma quantia para que ele fosse solto. Ele não aprendeu a lição, graças a Deus, não deixou de evangelizar e foi preso uma terceira vez. Da terceira vez, ele já compreendeu que talvez aquilo era uma vontade de Deus, que o Senhor o conduzia para o martírio. E por isso, ele falou com o bispo, para que ninguém mais fizesse coleta para que ele fosse solto. E junto com o seu irmão, foram presos, enquanto eram levados para a cadeia, todo mundo lá chorando, se desesperando. Meu Deus, o nosso padre, tão bom bichinho, vai ser preso, torturado, vai ser morto. Não vai não, fica, deixa a gente soltar.
os outros desesperados. E André como? Firme, em paz, tranquilo. Como os cristãos do começo, que deixava todo mundo doido, sem entender nada, porque iam para o Coliseu, iam cantando, felizes demais, porque tinham a oportunidade de se configurarem a Cristo, de ter uma morte parecida com a dele, de terem a oportunidade de amarem um pouquinho Jesus, como eles foram amados por ele. E André, da mesma forma, consolava e exortava os seus irmãos a permanecerem firmes na fé. Humanamente era para ser o contrário. O rapazinho, o padrezinho estava indo para a morte. Era para ele estar desesperado, era para os outros estarem o consolando. Mas ele fez daquela oportunidade uma ocasião para testemunhar a sua fé, para dizer que não havia nada nesse mundo que o prendia, porque ele sabia que na medida em que seu sangue fosse derramado pela causa do Evangelho, as portas do céu estavam sendo abertas para ele, e havia ali uma recompensa muito maior do que qualquer sofrimento que aqui ele poderia experimentar. Tem um outro conterrâneo, de Santo André, que se chama Vantuan, Cardeal Vantuan. Alguém já ouviu falar do Vantuan? Levanta a mão. Ninguém. Pecado gravíssimo. Lição de casa, todo mundo vai voltar para sua residência e vai pesquisar um pouquinho mais sobre a história desse homem, que é dos nossos tempos, da nossa geração, e que também no Vietnã, ele, enquanto bispo de uma diocese, por causa da sua fé, foi preso pelo governo comunista e ficou 13 anos longe do seu povo, detido, em condições precárias. E é interessante porque ele narra que no dia da prisão vinham à sua mente muitos pensamentos confusos, tristeza, abandono, cansaço. Já faziam 3 meses que ele estava tentando se livrar da prisão, porém, na sua mente surgiu claramente uma palavra que dispersou toda a escuridão. A palavra que o Monsenhor John Walsh, bispo missionário na China, pronunciou quando foi libertado depois de 12 anos de cativeiro. E aí esse Monsenhor John Walsh dizia: passei a metade da minha vida esperando o quê? A liberdade. E aí o Vantuan continua: é verdadeiríssimo, todos os prisioneiros, inclusive eu, esperam a cada minuto a sua libertação. Porém, depois ele decidiu: eu não esperarei. Eu não vou deixar que a vida passe sem aproveitá-la. Vou viver o momento presente, enchendo-o de amor. E foi isso que ele fez ao longo desses 13 anos. Amou, amou e amou. Houveram momentos muito difíceis. Por alguns meses ele ficou preso numa célula minúscula, fechada, sem janela, úmida, com a cama coberta de fungos. Ele precisava ficar horas e horas ao longo do seu dia com a cara no chão para respirar por um buraquinho. Ele achou em algum momento que ia endoidar, mas ele não endoidou, porque permaneceu fiel a Cristo, amando. Para vocês terem ideia, ele escreveu para os seus amigos dizendo que estava com problema de estômago, e eles, então, se eles poderiam mandar um pouquinho de vinho para ajudar a melhorar essa enfermidade. Enfermidade nada, que ele estava, na verdade, era com fome de Jesus, porque ele pegou o vinho e quando os guardas não estavam por perto, ele usava 3 gotinhas daquele vinho e 1 gotinha de água e uns farelinhos de pães para celebrar a missa na palma da sua mão. A sua célula virou a catedral mais bonita do universo. E a sua mão o altar mais digno. E depois, o que ele fazia? Pegava um papelzinho de cigarro,
fazia daquilo lá uma espécie de âmbula, de tecazinha, guardava Jesus aqui no bolso da camisa, e à noite, quando ele estava junto de outros cristãos, poucos, mas que existiam, ele reunia a galera para que no silêncio eles pudessem viver um momento de adoração. Ele colocou num pedacinho de papel que tinham dado para ele os versículos que ele se recordava das Sagradas Escrituras. E praticamente ele ficou com uma mini Bíblia para poder inspirá-lo, iluminá-lo, enchê-lo de esperança nos dias mais difíceis. Se você precisasse fazer isso, hein? Que tamanho ia ser a sua Bíblia? Ia passar de meia folha de caderno. Rapaz, o Vantuan fez ali o seu livrinho. E ele era na prisão tão afável, tão amigável, tão amoroso, tão bondoso, que deu dor de cabeça para os chefes dos guardas. Porque os guardas que eram colocados ali, quando iam ver, tinham virado seus amigos, tinham sido contagiados por ele. E aí, eles falaram, não podemos deixar, vamos ter que ficar guardando, revezando os guardas no cuidado do Vantuan. Só que a história se tornou ainda pior, porque quanto mais guardas passavam, mais amigos ele fazia, mais corações eram alcançados. E quando perguntavam, mas rapaz, a gente te maltrata tanto, como é que você é capaz de tratar a gente tão bem? E ele dizia, né, que ele fazia isso porque foi justamente esse ensinamento que ele tinha recebido de nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa mais linda. Vantuan fez da sua prisão, do seu cárcere, uma oportunidade para testemunhar a sua fé. Tanto é que depois que saiu de lá, foi feito cardeal pelo Papa João Paulo II e hoje está a caminho dos altares. Quantas ocasiões nós não temos para testemunhar a nossa fé? Recentemente, eu estava lendo o livro que conta a história sobre São Luís Martin, pai de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ele com a sua esposa Zélia foram canonizados há pouco tempo. E eu não sabia, mas ele, depois dos 60, foi um dia pescar e foi picado aqui na cabeça por uma mosca venenosa. Aquilo começou a ser um incômodo, era só um pontinho preto, mas era o começo do seu calvário, do seu martírio. Aquela coisa ruim começou a crescer e aquele pontinho se transformou num tumor do tamanho praticamente de uma mão, que trouxe muito enfraquecimento físico, muitos sofrimentos para o pai de Santa Teresinha. E como se não fosse bastante o sofrimento no seu corpo, ele também começou a ter, ao mesmo tempo, problemas psiquiátricos. Ninguém sabe ao certo se o tumor afetou ou se foi alguma outra dificuldade, mas ele começou de vez em quando a ficar fora da caixinha. Mas uma das suas filhas, Celina, ela narra de que mesmo meio doido, São Luís Martin não deixava de pensar em Jesus, que todos os seus pensamentos eram orientados para ele. E ele mesmo, em algum momento de sanidade, olha que coisa linda que ele testemunha para nós. Ele partilhava com as suas filhas, porque depois de um certo tempo, ele foi encaminhado como para um sanatório, sabe? Um lugar que cuidava de gente que não batia muito bem das ideias. E ele dizia assim: eu estou muito bem aqui onde estou pela vontade de Deus. Eu precisava dessa aprovação. Além disso, faço apostolado ao redor de mim. Quem que ele evangelizava? Os doidos do sanatório. E ele dizia: quantos aqui têm necessidade de conversão? Eu estava sempre habituado a mandar nos outros, e vejo-me agora reduzido a obedecer. É duro, mas sei porque nosso Senhor me enviou esta provação. Nunca tive humilhação em minha vida, era preciso uma. Tempos atrás,
São Luís dizia: minha vida é maravilhosa, as minhas filhas são maravilhosas, a minha esposa foi maravilhosa. Jesus, eu ainda não sei o que é sofrer por causa de você. E santo que é santo é assim, não foge da cruz, pede o sofrimento, né? Vai entender, mas é assim. Porque eles veem na cruz uma oportunidade para amar Jesus. São Luís pediu e ela veio. E mesmo batendo meio fora das ideias, ele deu testemunho da sua fé. Tanto é que as enfermeiras do hospital chamavam-no de apóstolo, porque ele não ficava parado. A todo tempo procurava uma alma para aproximar de Jesus Cristo. Agora, nesses dias, se tornou ainda mais conhecido o testemunho de um dos nossos irmãos de comunidade, chamado Paulo Roberto. Alguém viu o Padre Gabriel postando a história do Paulo Roberto na internet? Outra lição de casa, meu Deus do céu. Procurem ali, ou no Instagram do Padre Gabriel, ou no site da Aliança. A matéria também foi parar no portal Aletheia, que é um portal muito conhecido católico. Paulo Roberto foi um menino que nasceu com um problema de pele, ninguém sabia direito o que ele tinha. Mas com 7 anos foi diagnosticado que ele possuía um câncer agressivo de pele. E aí começou o seu calvário. Ele foi crescendo, sendo submetido a tratamentos muito difíceis. E aos poucos o câncer foi consumindo o seu corpo, principalmente o seu rosto. Ele ficou totalmente desfigurado. Paulo precisava andar como uma espécie de renda, para que as moscas não entrassem e pousassem ali nas suas feridas, botassem os seus ovos e depois aquilo lá, né, seria uma desgraça, como muitas vezes aconteceu. E o Paulo assim foi crescendo, e um dia chamaram um dos nossos padres para levar a Eucaristia para ele. Porque um padre tinha ido e ao se deparar com aquela cena e ao sentir o cheiro de carne apodrecida, não aguentou e desmaiou. E aí foram lá na Aliança ver se tinha algum padre que podia ajudar. Um dos nossos foi até o Paulo e começou uma grande amizade. O Paulo foi abraçado como membro da comunidade. E era incrível porque em alguns encontros de jovens o Paulo ia e ali ele dava o seu testemunho de que, se preciso fosse, ele desejaria nascer de novo com câncer, porque foi através do câncer que ele conheceu a Jesus Cristo. E muitos jovens, ao verem aquele outro jovem sem nada, mas louvando e agradecendo a Deus, se convertiam das suas vidas de pecado através da força do seu testemunho, porque ele fez da enfermidade uma oportunidade, uma ocasião para testemunhar a sua fé. E assim ele foi tendo a sua saúde deteriorada cada vez mais, ele ficou cego, e com 19 anos, o Paulo Roberto faleceu. Quando ele faleceu, ele tinha expresso para a mãe um desejo de que, antes do falecimento, de que fosse colocado no caixão uma frase escrita assim: desfigurado pela dor, transfigurado pelo amor. E quando foram abrir o caixão para colocar aquela faixa, todo mundo achou que sairia de lá um cheiro terrível de carne apodrecida, mas os irmãos que estavam naquele enterro testemunham de que foi o contrário. De quando abriu o caixão, o que se sentiu foi um grande cheiro de rosas que tomou conta daquele lugar. E até hoje, o Paulo Roberto é para nós uma grande testemunha da sua fé, do seu amor e da sua fidelidade a Jesus Cristo. E você, meu irmão e minha irmã, eu te pergunto, o que você tem feito com as suas oportunidades, com a crise do seu casamento, com a sua doença, com a sua perseguição no trabalho, com a sua dificuldade financeira? Você tem deixado que tudo isso se abata sobre você e destrua a sua vida? Ou você tem feito disso uma oportunidade para testemunhar o seu amor a Cristo e para deixar um legado às pessoas que estão ao seu redor e que serão e estão sendo edificadas através do seu comportamento, da sua conduta? Eu já partilhei com vocês
que uma das heranças que eu vou carregar mais fortes do meu pai não é aquilo que quando ele morrer, tomara que demore muito, ele vai deixar para nós. Mas foi justamente ali, no casamento com a minha mãe, quando ela já não tinha mais nada para oferecer para ele por causa do câncer, quando ela se encontrava deitada em cima de uma cama ou num leito de hospital, com os tumores saindo para fora, meu pai não virou as costas e foi atrás de outra, porque tanto eu tenho o direito de ser feliz, a fila tem que andar. Meu pai permaneceu fiel, e parece que quanto mais os dois sofriam, mais o amor dos dois crescia. Tereza está aqui, ela é testemunha disso. Ela é minha tia, acompanhou bem de perto essa história. Meu pai tinha tudo para abandonar a minha mãe, mas ele não fez isso e permaneceu ali até a sua morte, no mês de julho de 2008. E eu digo que é um dos maiores legados, porque um dia, quando eu, na minha vida de comunidade, muito decepcionado com uma situação, quis ir embora para minha casa, até peguei o telefone e ia perguntar se meu pai me aceitava de volta. Mas aí eu comecei a chorar e me lembrei do testemunho do meu pai, que não permaneceu fiel só quando as coisas iam bem, mas que ficou ao lado da minha mãe, mesmo quando ela não tinha nada para lhe oferecer de bom. E olhando o testemunho do meu pai, eu não falei nada para o meu pai e decidi ficar na comunidade. Se não fosse esse legado, se não fosse meu pai ter feito dessa ocasião de crise no casamento, de dor, de enfermidade, uma oportunidade para testemunhar o seu amor pela minha mãe, não teria Padre João. Eu não estaria aqui hoje com vocês. Vocês entendem a força de um legado, a força de um testemunho, o quanto isso pode impactar positivamente a vida dos outros? Por isso eu queria terminar dizendo aquilo que o Padre Jonas disse frequentemente para os seus ouvintes: aguenta firme, meu filho, aguenta firme, minha filha, é perseverando até o final que vocês salvarão as suas vidas e darão um belo testemunho do seu amor a Jesus Cristo. Que o Espírito Santo nos ajude, que não passe de nós o tempo da sua visitação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.